turminha, tudo bem? Mais um vídeo. Hoje a gente vai estar fazendo vídeo de geografia e o tema é processos migratórios do Brasil. O que significa a palavra migratórios? Migratórios vem de migração, que vem de migrar. O que é migrar? É sair de um lugar e viver em outro, dentro do próprio país. Dentro do Brasil, eu morava na Bahia, vim morar no Rio de Janeiro, eu migrei para o Rio de Janeiro. Eu moro no Rio de Janeiro, vou morar no Espírito Santo, migrei para o Espírito Santo. Então, isso é migrar, é você se mudar dentro do seu próprio país, tá bom? E a gente vai ver isso hoje. Vocês sabem que desde o descobrimento do Brasil, que foi em 1500, de 1500 até 1950, a maior parte da população do Brasil vivia na área rural. Depois de 1950, essa realidade começa a mudar. Começa o quê? Ter mais gente morando na cidade, na área urbana, do que na área rural. Porque antes era assim, ó, área rural, área urbana. A partir de 1950, isso muda. Fica mais gente na área urbana, né? E poucas pessoas na área rural. Então, essa saída, a gente já até viu isso em ciências, quando a gente viu o êxodo rural, né? Que é a saída em massa das pessoas do campo para viver na cidade. Hoje a gente vai ver esses processos migratórios do Brasil. Vocês vão abrir o livro na página 26, livro de geografia, página 26, tem até um mapinha, ó. A gente vai estar trabalhando um mapinha, tá bom? Então vamos lá. Aguardo vocês pegarem o livro, abrir na página 26. Vamos lá, página 26, marca texto na mão. Vamos começar? Vamos lá. Processos migratórios no Brasil. O que chamamos de povo brasileiro é o resultado de mais de 500 anos de miscigenação. Você vai sublinhar isso, tá? De o que chamamos até miscigenação. O que é a miscigenação? É a mistura de raças. O povo brasileiro é o resultado da mistura de 3 raças, né? O negro, que veio da África, o branco e o índio. Misturou os 3 e formou o povo brasileiro, tá? Nós somos a mistura de raças. Por isso, o povo brasileiro é caracterizado justamente por sua diversidade. Entre os brasileiros, há muitas diferenças no jeito de falar, de se vestir ou de se alimentar. E há também pessoas com características físicas muito variadas. Vamos lá. As migrações internas também colaboraram para a intensificação dessa diversidade e da mistura entre diferentes culturas. Em várias épocas, muitas pessoas migraram do lugar onde nasceram para outros lugares em busca de melhores condições de vida. Ao longo do século XX, por exemplo, muitos migraram para o Sudeste em busca de trabalho na indústria e nos serviços. Já nos anos 2000, o crescimento econômico das demais regiões intensificou o fluxo intra-regional. Tanto no passado como hoje em dia, os migrantes levam seus costumes para os lugares onde se estabelecem e são influenciados pelos costumes locais. Então, como que a gente pode explicar isso aí, né? A migração no Brasil, ela foi muito grande, principalmente no século XX, né? Aqui, ó, principalmente no século XX. Ao longo do século XX, muita gente deixou lá o campo, principalmente o Nordeste, e veio viver onde? No Sudeste. O Sudeste é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, onde se concentrava a maior parte das indústrias. Então, muita gente veio viver aqui. Nordestinos, pessoas de todas as regiões do norte, né? Veio todo mundo viver aonde? No Sudeste. E ele, quando você vai viver num lugar, eu me mudo,
né, do lugar de onde eu vim e vou viver naquele lugar. Eu levo comigo os meus costumes, as comidas que eu gosto de comer. Então, isso foi influenciando, né, influenciando a vida do lugar, tá bom? Por exemplo, eu vivia, vou dar um exemplo para vocês. Eu vivia lá no Nordeste, né? Aí eu pego minha família e vou lá para o Sudeste, tentar emprego, né? Vou para o Rio de Janeiro, certo? Eu levo comigo, por exemplo, eu era lá do Rio Grande do Norte e venho para o Rio de Janeiro com a minha família. Eu trago comigo todos os meus costumes, aqui, tipo de roupa que eu uso, tá? A comida que eu como, tá? O jeito de falar. Então, eu trago tudo isso comigo. E isso daqui foi tão intenso, mas foi muita gente que veio com muita influência, que acabou modificando a vida do Sudeste. Hoje, a gente se alimenta de maneira diferente, a gente come muita comida nordestina, né? Porque foi muita gente do Nordeste que veio pra cá. Por exemplo, a gente come muita carne seca, esse tipo de comida é comida nordestina. A gente come muita rabada, esse tipo de comida foi também tudo trazida de lá. A tapioca, comer a tapioca de manhã. A tapioca, todo mundo conhece a tapioca, né? A tapioca é uma comida basicamente nordestina, o cuscuz é nordestino. Então, tô dando só um exemplo, né, do Nordeste para o Sudeste. Então, a gente acabou absorvendo toda essa parte de todos os costumes, né, dessas pessoas que vieram para cá. Vamos lá. Então, aqui, ó, a gente tem um mapinha. Ele vai dando, o nome dele é Brasil, Migrações Internas, de 1950 até 1970. Tá vendo? Aqui do lado tem uma legenda. Sentido das principais migrações internas. Então, as setinhas é para onde que a pessoa estava migrando. Estava indo de onde para onde. Esse tracinho aqui significa o limite de país. Esse aqui, limite de estado, né? Que é essa coisinha aqui, ó, que vai limitando um estado do outro. E aqui as regiões do Brasil. Região Norte, que é essa aqui verde, ó. Região Norte. Região Nordeste, que é essa aqui toda, ó, com 9 estados. Região Centro-Oeste. Região Sudeste, que é aqui onde está o Rio de Janeiro. E região Sul, que é lá embaixo, tá? Então, você vê, ó, aqui a setinha vai indicando, ó, a maior parte do Nordeste vinha para onde? Olha a grossura, quantas pessoas vinham, ó, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, né? Teve outras migrações também aqui, ó, do Sul para o Norte. Então, vamos lá. Aqui tem algumas perguntinhas a respeito desse mapa. Então, a gente vai olhando o mapa para poder responder, tá bom? Vamos lá. Começando por aqui, ó. Deixa eu tampar para a gente poder conseguir fazer, ó. Vamos lá. Número 1. Com base no mapa, complete as frases escrevendo o nome das regiões. Letra A. Entre 1950 e 1970, houve um grande fluxo de pessoas da região Nordeste em direção à região Sudeste. Muito bem. Vamos olhar. Olha aqui, a grossura dessa seta, ó. Essa seta, ela vai indicar as pessoas estão saindo para onde? Daqui do Nordeste. Aqui tudo rosinha é o Nordeste. Estão saindo basicamente para onde? Para o Sudeste, tá? Vamos lá, letra B. Nesse período, também houve um deslocamento importante de pessoas da região, ó, também tá grosso esse, da região Sul para Rondônia. Tá vendo? Muita gente saiu do Sul e foi viver em Rondônia. Então, agora nós já respondemos, né, as perguntas da letra A e da letra B. Então, eu vou explicar a vocês por que que houve
quais são os motivos dessa grande saída do Nordeste para vir para o Sudeste. Algum dos motivos foi uma seca muito grande que assolou essa região aqui, ó. Então, eles ficaram sem terra para plantar, não tinha água para o boi beber. Então, o Nordeste foi muito devastado por essa seca, né? E também eles vinham atrás de quê? De oportunidade de vida, de trabalho, de escola para os filhos, já que aqui ficavam os complexos industriais, ó, as indústrias ficavam em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, esse foi um dos motivos que... Eu dei 2 motivos, né? A seca e a procura de oportunidades também, né? Das indústrias, de trabalho, né? Uma coisa levou a outra. Aqui, na região sul, também, ó, uma grande pessoa, muita gente migrando para Rondônia, tá vendo? Por quê? Porque nessa época estava construindo aqui, ó, usinas hidrelétricas. Então, quando você constrói usinas hidrelétricas, precisa de muita gente para trabalhar. Aí, esse período foi um período que foi muita gente para Rondônia, principalmente aqui, ó, do sul. Ia para Rondônia para trabalhar nas usinas. Tá bom, meus amores? Vamos lá. Virando a página aqui, número 2, da página 27. Observe o mapa abaixo, depois responda as questões. O mapa se chama Brasil, Migrações Internas, década do ano 2000. Tá? Então, aqui tem umas setinhas iguais àquelas, ó. Mas aqui já é uma outra época, que já é o ano 2000. Tá? Vários tipos, ó. Tanto migrando do Nordeste para o Sudeste, quanto indo de São Paulo para o Nordeste. Né? Então, vamos ver aqui. Sentido das... a setinha indica o que na legenda? Sentido das principais migrações internas, limite dos países, limite dos estados e as regiões, que a gente já sabe. Então, a setinha indica o que? A saída ou a chegada, tá? É o sentido para onde estava migrando. As migrações não pararam. Tu vê que aqui, ó, é o ano 2000 e continua migração no país. Vamos lá. Tem um exercíciozinho aqui. Letra A. Marque com um X os exemplos de setas que indicam as migrações entre as regiões do país. Saiu de uma região e foi para outra, tá? Aqui, ó. Saiu do Rio, que é a região sudeste, e foi para Bahia. Então, mudou de região, né? Saiu aqui, ó, de Pernambuco e foi para São Paulo. Também mudou de região. Então, vamos ver aqui. Seta do Rio de Janeiro para a Bahia. Certo, mudou de região. Seta entre Amazonas e Pará. Amazonas e Pará. Mudou de região ou tá na mesma? Tá na mesma, região norte, né? A gente vê aqui, ó, verdinho, região norte. Então, não mudou de região. Vamos lá. Aqui. Seta entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Ó, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mudou de região? Não, tá na mesma região, ó. Todo mundo aqui é amarelinho. Amarelinho é o quê? Centro-Oeste. Então, não mudou de região. A próxima. Seta de Goiás para o Piauí. Saiu de Goiás e foi para o Piauí. Mudou de região? Tava aqui no Centro-Oeste, foi para o Nordeste. Mudou. Então, você marca um xizinho aí. Entendeu? Você vai marcar só quando mudar de região. Vamos lá. Pinte os quadrinhos das alternativas que descrevam corretamente movimentos migratórios ocorridos na década de 2000. Primeiro, um dos principais fluxos migratórios desse período ocorre entre os estados da região Nordeste. Um dos principais fluxos ocorre entre os estados da região Nordeste? Sim, aqui é a grossura aqui da região Nordeste. Sim, você vai pintar esse primeiro, tá? Você vai pegar lá o seu lapisinho ou seu lapisinho de cor e vai pintar. Fluxo migratório entre os estados da região sul não é significativo. Então, vamos lá ver. Ele diz, a segunda, que os fluxos migratórios entre os estados da região sul não é significativo. O que quer dizer isso? Não é grande, não foi muito grande.
Foi grande sim, olha a grossura da seta. Então, aqui, ó, não pinta. Essa aqui é mentira. Porque ele foi significativo, sim. Foi grande, significou alguma coisa assim. Próximo. Na década de 2000, passa a existir um fluxo de retorno das pessoas do Sudeste em direção ao Nordeste. Foi, gente. Antigamente, no outro que a gente viu, o pessoal vinha do Nordeste para o Sudeste. Agora tá indo do Sudeste para o Nordeste? Sim. Aqui a setinha indicando, ó. Tá? Então, você vai pintar esse também. Foi? Muito bem. Pergunte a um de seus familiares. Alguém de sua família veio de outro lugar? Em caso afirmativo, quem? De onde veio? O que motivou a mudança? Registre as respostas em uma folha avulsa, depois compartilhe com a turma o que você descobriu. Então, você pode anotar no seu caderno, tá? Pode anotar no caderninho, se tem alguém, coloca lá assim, ó, exercício da página 27, número 3. Meu tio, minha avó, veio da região, veio de outro estado e tal. Você vai colocar lá, tá bom? Coloca no caderno, ok, meus amores? Vamos lá, página 28, pessoas e lugares. Então, a gente vai falar agora de um povo indígena e vai contar a história do povo indígena, tá? O povo Calopalo, no Parque Indígena do Xingu. O Parque Indígena do Xingu foi criado em 1961, como resultado de anos de luta política pela proteção das terras indígenas. Nesse território, há muitos povos indígenas, com grande riqueza etnocultural e algumas características em comum. Entre elas, o padrão circular das aldeias, com uma praça no centro, e a valorização da generosidade. As aldeias compartilham seus rituais e alimentos. A criação do parque possibilitou a diversos povos indígenas manter seus modos de vida e tradições em uma área protegida por lei. Entre esses povos, destacam-se os Calapalo, um dos mais numerosos do parque. Com a criação do Parque Indígena do Xingu, os Calapalo passaram a retornar às antigas terras que habitaram, para colher pequi, procurar caramujo, pescar, plantar mandioca, batata doce e algodão em várias áreas ao longo do rio Culuene. Foto aérea da aldeia Aiá Calapalo, Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso, em 2015. Então, você vê aqui, ó, isso aqui é uma foto, né, que representa lá a aldeia deles, tá vendo? Aqui em cima diz que circular, fala alguma coisa sobre isso, né? Uma praça no centro, padrão circular das aldeias. Então, tá vendo? Aqui, ó, é um círculo, a aldeia faz o formato de um círculo, tá? Aqui embaixo, ó, Parque Indígena do Xingu. Aqui é um mapinha, um desenho do Parque Indígena do Xingu. Aqui tem as aldeias, pista de pouso, escola. Então, aqui tem tudo representado aqui, tá? Vamos lá, virou. As crianças Calapalo transitam livremente na aldeia. Brincam em todos os lugares, principalmente no centro da aldeia, onde existe uma praça. Uma das brincadeiras preferidas das crianças chama-se agu-cacá. Nela, as meninas têm de fazer força para tirar cada um dos meninos do tronco. Por isso, eles seguram firme uns nos outros. Os adultos também jogam agu-cacá, que é um tipo de teste de resistência. Tá vendo? Tipo uma cabo de força que a gente brinca, né? Eles seguram e elas puxam. Tá vendo? As crianças brincando. Entre os hábitos do Calapalo está o uso da bicicleta para locomoção por crianças e adultos.
As crianças ajudam no preparo da mandioca para fazer farinha e beiju, que acompanha o peixe. Beiju é tapioca, tá? Para quem não conhece, é tipo tapioca. E a farinha é aquela farinha que a gente faz farofa, tá? Elas também ajudam no trabalho artesanal e acompanham os adultos nas pescarias. A vida social desse grupo varia de acordo com as estações. No período da seca, a comida é mais abundante e são realizados os rituais públicos, compartilhados com membros de outras aldeias. Já na estação chuvosa, a quantidade de alimento diminui e a aldeia se fecha para as relações internas, que ocorrem dentro das moradias e entre os parentes. Então, aqui é um ritual deles, ó. Ritual do Javari. Celebração esportiva que envolve disputas de arremesso de dardos. As crianças pintam o rosto, o cabelo e o corpo com urucum e carvão. Aldeia Iá Calapalo. Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso, em 2016. Então, na época da seca tem mais comida. Quando começa a chover muito, a comida fica escassa, né? Porque não tem como também eles saírem, né? Número 1. Vamos ver as perguntas. Qual é a importância da criação do Parque Indígena do Xingu? O que foi representado no mapa desse parque na página ao lado? Vamos ver a resposta. Vamos lá. A importância, né, da criação do Parque Indígena do Xingu, proteger as terras indígenas. Então, pode colocar, proteger as terras indígenas. Aqui no mapa mostra o quê? O mapa mostra escola, farmácia, campo, pista, aldeia. Você pode colocar umas 2 coisinhas aí, tá? Então, qual seria a resposta? Proteger né? Vamos lá. Proteger as terras. Foi? Indígenas. E o que aparece na outra folha do mapa, né? Aparece que foi representado no mapa desse parque da página anterior. Foi representado, ó, foi representado escola, né? Farmácia. E aqui, etc. Número 2. Quais atividades das crianças Calapalo realizam na aldeia? Como e do que elas costumam brincar? Então, quais atividades que as crianças fazem? Elas brincam de agu-cacá, não é? Agu-cacá. Ajudam também no preparo da comida, né? Elas ajudam no preparo da comida. E brincam de quê? Agu-cacá. E brincam de agu-cacá. Foi? Vamos lá. Número 3. Os Calapalo organizam sua vida social conforme as condições do tempo. Quais atividades ocorrem no período seco? No período seco ocorre o quê? Vamos ver lá novamente. No período seco, a comida é mais abundante e são realizados rituais públicos. Então, você coloca aí, ó, seco. Período seco, né? Rituais públicos.
E no período da chuva, né, a aldeia se fecha para relações internas. A aldeia tem relações internas, né? Pronto. 4. Quais semelhanças e quais diferenças você identifica entre os seus hábitos e os hábitos das crianças Kalapalo? Então, aqui você vai botar o quê? Bota aí uma semelhança e uma diferença entre vocês. Semelhança. Ambos gostam de brincar. Vocês gostam e as crianças de lá gostam, né? Então, você bota aí. Os dois, as crianças de lá e daqui, gostam de brincar. Né? E qual a diferença? A roupa, né? As pinturas, as roupas, os rituais, tá? Pinturas, roupas são diferentes, né? Pinturas, roupas. Tá bom, meus amores? Então, tá mais ou menos aí, dá pra vocês responderem, né? Vamos lá, página 30. Aprender sempre. Número 1. Muitas manifestações culturais brasileiras são herança de culturas indígenas, africanas ou de imigrantes. Leia o texto a seguir. Com o passar do tempo, os rituais antigos foram sendo transmitidos de geração a geração, de um país para outro. E foi assim que as festas populares africanas e europeias chegaram ao Brasil e se misturaram aos costumes indígenas. Então, se o Brasil é fruto da miscigenação, da mistura de raças, né, de outros povos que vieram para cá, é óbvio que a gente vai assimilar, né, a gente vai botar na nossa vida os costumes que esses povos trouxeram, né, a cultura. Então, o Brasil tem cultura de todos os lugares. Vamos lá. Letra A. Que festa você mais gosta de comemorar com sua família e por quê? Né? Eu, por exemplo, gosto muito do Natal. Aí você vai colocar a festa que você gosta, tá? Cada um vai colocar a sua. Letra B. Quais são as origens dessa festa? Pergunte aos seus familiares ou pesquise para descobrir. Compartilhe as informações com a turma. Então, você vai pesquisar aí. Você vai escolher uma festa que você gosta, né? A gente tem a Páscoa, a gente tem o Carnaval, que é uma festa, tem festa junina. Então, você vai escolher uma e vai colocar aí, tá? E vai pesquisar de onde veio, ok? Número 2. Leia o texto a seguir, depois responda às questões. Então, vamos lá, vamos ler. Entre os africanos trazidos à força para o Brasil, havia pessoas de povos e costumes diversos, mas entre as famílias africanas havia algumas características em comum. Elas mostravam grande consideração pelas pessoas mais velhas, que eram tratadas com cuidado, e seus conselhos eram ouvidos com muito respeito. Os idosos contavam as histórias e os costumes de seu povo para as crianças e os jovens. As crianças eram orientadas e educadas pelas mães. Em geral, a família da mãe exercia influência mais forte que a família do pai. Vamos lá, letra A. Algumas dessas características estão presentes em sua família? Sim ou não? Na sua família também se respeita os idosos, né? As mães costumam educar as crianças. Você vai colocar ali, tá? Pesquise e descreva a origem de algum costume de sua família. A sua família tem algum costume, você vai pesquisar e vai escrever aí, tá bom? Número 3. Cada povo tem seus costumes. Alguns podem parecer estranhos a quem não tem a mesma origem. Converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. Letra A. Como devemos nos comportar
em relação a esse tipo de estranhamento. Então, a gente tem que respeitar aquilo que a gente não conhece. Aquilo que a gente não conhece, não entende, a gente tem que respeitar. A gente não tem que rir da cultura do outro, né? Fazer piada, não. A gente tem que respeitar e aceitar, né? Eu posso não querer ter a mesma cultura que ele, a mesma religião que ele, mas eu tenho que respeitar e aceitar a religião dele. Letra B. Como você espera que as pessoas se comportem caso estranhem algum costume seu? Eu espero que se a pessoa achar algum costume meu estranho, né? Eu espero que se comporte de maneira natural. Tá bom, amores? É o que a gente deve fazer, se comportar de maneira natural. Vamos lá. Página 31. Leia a charge e faça o que se pede. Vamos ver a charge. Gostou da minha camiseta? É a marca do maior herói que existe. Ele tá com a camiseta aí do Z, do Zorro, né? Já sei, o Zorro. Não. Tô falando de herói de verdade. Quem é o herói dele? É o Zumbi. O colega pensou que era o Zorro por causa do Z, mas o herói dele, na verdade, é o Zumbi. Tá? Vamos lá. A grande letra na camiseta amarela do garoto é uma homenagem a quem? O colega dele conseguiu descobrir quem era? Explique. Então, a homenagem é Zumbi. O colega não conseguiu descobrir, porque a inicial do nome coincide com a de outro herói que ele conhecia, o Zorro. Tá? Letra B. Por que o garoto diz que está falando de um herói de verdade? Pesquise informações sobre esse líder e anote para compartilhar com a turma. Porque o Zumbi foi um grande herói. Ele comandou um quilombo, né? Que era um local para onde os negros iam fugindo da escravidão. E ele era o líder desse lugar. Ele lutava pelos negros. Então, ele foi realmente um herói. Inclusive, a gente até comemora, no dia 20 de novembro, o feriado da consciência negra. Nesse dia, 20 de novembro, foi o dia que o Zumbi morreu. Então, esse feriado é em homenagem a ele. Ele foi um herói para os negros, tá? Vamos lá, número 5. Observe atentamente as fotos abaixo. Elas mostram pessoas que vivem em diferentes partes do território brasileiro. Então, aqui, procissão de Nosso Senhor do Bonfim em Salvador. Escola do Povo Indígena em Sateré, Maué, em Manaus. Aqui embaixo, carro alegórico desfilando na tradicional festa da uva em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Vamos lá. Em uma folha avulsa, escreva um pequeno texto relacionando essas fotos à diversidade cultural do Brasil. Então, você vai dizer, que o Brasil tem várias... Pode botar no caderno, tá, gente? Que o Brasil tem várias culturas diferentes, tá? Mas que todas precisam viver em harmonia, em paz. Tá bom, meus amores? Então, a nossa aulinha termina por aqui. Um beijo e até a próxima.